Peixe, quero te ouvir sobre o outro personagem dessa disputa, o cara que está do outro lado ali do time, o Oscar Piastri. O cara que liderou o campeonato por 15 corridas, o cara que tinha todo esse favoritismo, que até recentemente, enquanto era possível, eu dizia que para mim era o favorito, era o cara que ia conquistar o título, e termina o campeonato em terceiro. Como se recuperar e como impedir que isso o transforme num segundo piloto da McLaren daqui em diante? É uma questão. Ele vai ter que ser forte, ele vai ter que. Certamente essas pessoas frequentam psiquiatras, fazem psicanálises, mas é necessário, porque é um cara assim. Se pensar, como a gente estava dizendo, para todos nós ele era o campeão do mundo. E de repente, essa queda che- deixa algumas pessoas a pensar, nunca passou pela minha cabeça, embora fosse até fosse natural, não fosse meio assim uma justificativa para isso, uma explicação para isso, mas obviamente nenhuma equipe grande da Fórmula 1 faria isso, né? De repente elevar um carro e baixar o outro. Mas o cara ficar esse tempo todo fora, totalmente fora de si, as corridas ruins, né? Mas isso certamente a outra possibilidade era ser um abatimento mental, e que foi o que aconteceu. Ele se tornou, passou de ser mentalmente forte para mentalmente fraco. Agora, para se recuperar, vai ter que ter um trabalho muito importante. Não é um trabalho técnico, não é treinar mais, não é, todos eles passam as férias em simulador, andam de kart quando possível. Aqui no Brasil, todos, aliás, muitos de fora vêm andar nas 500 milhas da Granja, né, a corrida famosa nossa, e, mas fora o lado técnico, puxa vida, a primeira corrida do ano que vem vai ser importante para todo mundo, mas mais importante para o Oscar Piastri, além de ser na casa dele a corrida. E tem um detalhe, né? Muita gente falava, será que a gente vai viver uma situação como Senna e Prost, entre Piastri e Norris? Os perfis são diferentes e nós não vivemos. Mas vale lembrar também que Senna e Prost, a coisa começou a azedar mesmo, foi no Lá ano para seguinte. frente, Né? O primeiro ano o Prost perdeu, o Senna ganhou. Agora, no começo de 89, a coisa começa a azedar, né? Então, por isso que você fala também desse início de temporada. O que acontecer nesse início de temporada, porque se o Piastri começar a perder muito para o Norris no início do ano, ele vai ficar sem alternativa, né? Primeiro, isso se aconteceu, o Piastri sai no final do ano. E outra que eu acho bem mais viável é Piastri e Norris, com todo o bom relacionamento que a equipe luta para isso, o Zac Brown luta para manter isso e o André Stella, eles passarem a ser o Prost e Senna. Eu Sim. acho que vai acontecer no momento. Muito provavelmente no ano que vem agora, se o Norris começar a ganhar de novo, como você disse, ou se o Piastri vir com a força toda, cara, vai ter um momento no campeonato, mais para o final da metade, depois Sim, da segunda sim. metade, vai ter um momento no campeonato que não vai ser tão cordial assim a relação deles na pista. É. Eu estava ouvindo, Regi, as voltas finais também na narração do Alex Jakes, que é o locutor da F1 TV, e no final ali ele deixa muito claro com uma frase, ele diz: para você ser campeão do mundo é importante que no final você ainda esteja de pé. E eu queria te ouvir sobre isso, porque antes a gente falava de um calendário de 16 corridas. Então, era muito mais rápido, muito mais, as coisas aconteciam de forma muito mais dinâmica. Falamos de um de 24, então deu tempo de a gente ter um Piastri forte, um Verstappen forte, um Norris forte. Então acho que cada vez mais vai mudar a percepção, né? O campeonato é muito longo. E já entro no assunto que eu gostaria de entrar com você. É, não pode baixar a guarda, como fez o Verstappen lá na Espanha, como fez em alguns momentos. Então, assim, se ele tivesse mantido o foco ali de que as coisas iam acontecer, talvez pudesse ter até
levado esse título. Legal, né? Isso é um dado novo, né? É super importante manter a cabeça no lugar o tempo todo. São 24 corridas, é um ano. Você viu os altos e baixos de todos eles. Você viu o Verstappen com 104 pontos atrás dizer mesmo, claramente, publicamente, que não, o campeonato para mim, eu vou pensar no ano que vem. Então, Em Budapeste ele chegou a dizer, a gente não vence mais nenhuma corrida esse ano. olha só, não vence mais nenhuma corrida, né? A ponto de fazer aquela besteira na Espanha, que eu vi um Instagram muito legal de um repórter, que eu não sei quem é, não aparece o repórter perguntando para ele sobre aquilo, né? E ele se abala, né? Nossa, ele se abala e aí ele vira o Verstappen de antes, né? Do Velho Testamento. Não é mais o Verstappen paz e amor. Aham. Ele fala, pô, tem tanta coisa para me perguntar, você vai perguntar isso para o repórter, né? Aham. E o repórter ainda fala, não, mas isso aqui é importante. Mas você vai insistir nisso? Uhum. Você vê que abalou mesmo. Você sabe que aquilo era uma das coisas que poderia ter feito dele um campeão. Mas e quantas coisas poderiam ter feito do Piastri e do Norris um campeão? Sem dúvida, sem dúvida. Isso também precisa ser colocado na conta, né? O Norris quebrou um motor, o Norris foi desclassificado de uma prova, o Piastri também desclassificado dessa mesma prova, o Piastri bateu sozinho lá em Baku, então são vários detalhes aí que se você quiser, você faz uma conta que você coloca qualquer um como campeão mundial. Você consegue chegar nessa conta. Em qualquer ano do campeonato da história. Exato, Só isso. exatamente. Então, claro, termina 2 pontos, aí você faz aquela conta lá da Espanha, mas eu acho que de qualquer forma o que fica é um aprendizado também, né? A gente está falando de um tetracampeão do mundo, um cara de 28 anos de idade, um dos maiores vencedores aí da história da Fórmula 1, mas ainda tem espaço para aprender e eu acho que o que ele vai carregar desse ano vai fazer ele mais forte ainda no ano que vem. Eu estava vendo uma estatística, nunca um piloto que conseguiu 10 pódios consecutivos tinha deixado de vencer o campeonato. E Mas, foi o que aconteceu. por outro lado, você mesmo falou, Exato. nunca alguém que tivesse 104 pontos de desvantagem naquela altura do campeonato teria vencido. Sim, sim. Você vê que contraste, né? Esse é Max Verstappen. É isso. Vamos ver agora o que o futuro reserva tanto para o Verstappen quanto para o Piastri e para o Lando Norris. Gostou desse corte? Então que tal conferir o conteúdo completo aqui no canal Automotor por Reginaldo Leme? Dá uma olhada aí no card.